Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 20. Ele diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante o ouvido dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem o querer, e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Becer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que ali habitava entre eles, para que se refugiassem nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. A gente vê aqui que, baseado na lei, que era olho por olho e dente por dente. Então, qualquer pessoa que viesse sem querer ferir alguém e essa pessoa viesse a morrer, então ele, baseado na lei, um vingador de sangue, ou seja, um parente daquela pessoa que morreu, poderia vingar e matar aquela pessoa, do jeito que o parente dele foi morto. Então, o que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele preparou 6 cidades para que essas pessoas que sem querer chegassem a matar alguém pudessem se refugiar nessas 6 cidades. E é interessante perceber que nas estradas dessas cidades não deveria ter nenhum obstáculo, nenhuma buraco, nem lama para a pessoa de repente poder se atolar de alguma maneira. Não teria que estar totalmente limpas para que a pessoa pudesse chegar de uma maneira mais rápida nessa cidade. Porque de repente, se o vingador de sangue encontrasse ele antes, ele poderia matá-lo, e ninguém poderia fazer nada, porque era da lei. E também, se ele chegasse lá, contasse sua história e os anciões aceitassem ele, mas se de repente ele saísse da cidade, ele também poderia ser morto pelo vingador de sangue. Então ele teria que continuar naquela cidade, até ser seu caso julgado, ou se o sacerdote chegasse a morrer. E a gente vê algo parecido lá em Lucas, capítulo 23, que o Senhor diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Já a gente vê que Deus ele preparou isso porque sabia que algumas das pessoas, baseado na lei, ele poderia matar alguém e ser morto, mesmo ele não tendo culpa daquele homicídio. Então, Deus preparou essa tal coisa porque ele disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor também disse isso para nós. Quando o Senhor estava na cruz, uma das 7 palavras da cruz que o Senhor falou foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles
não sabem o que fazem. E aqui, em Atos, capítulo 3, versículo 15 e o 17 diz assim: Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, irmãos, as pessoas que chegaram a crucificar o Senhor, eles estavam nessa situação. E o Senhor também nos colocou nessa situação de perdão, porque o Senhor sabia e sabe de nossos corações, sabe que nós somos fracos, falhos, né? Muitas vezes nós pensamos mal, né, das pessoas, e nosso coração está, a Bíblia fala, né, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Nós não temos nada de bom em nós, a não ser quando a gente se volta para Cristo. Então o Senhor, sabendo do nosso coração, Ele colocou essas cidades de refúgio. E no Novo Testamento, o Senhor se torna essa cidade de refúgio. Até o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: A mim, que noutrora, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o próprio Paulo, ele sabia do que havia no seu coração, né? E o Senhor, ele preparou isso para nós, né? Essa cidade de refúgio, né? Porque o nosso coração, né, quando nós estamos distantes do Senhor, nós estamos cheios de homicídio, de inveja, né, de blasfêmia, de idolatria. Esse é o nosso coração. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Então o Senhor lhe preparou essas 6 cidades, né, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento o Senhor se torna essa cidade. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor, ele é essa cidade de refúgio, e nós podemos correr até o Senhor, né? Se a gente percebe que nós somos essas pessoas cheios de intriga, né? Que a gente percebe o quão distante nós estamos de Deus, então o que a gente tem que fazer é correr até essa cidade de refúgio, correr até os braços de Jesus. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, é aquele que nunca morre. Então nós vamos estar para sempre seguros nessa cidade, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele sumo sacerdote que não morre nunca. O Senhor, ele tem a vida eterna, o Senhor é eterno. A primeira cidade que a gente vê é o nome de Cádiz. Cádiz, essa palavra Cádiz significa retidão, justiça. Então, Jesus é a nossa justiça. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê quando Adão se separa do Senhor, ele faz uma cose, uma folha de figueira e coloca para cobrir a sua nudez. E a gente percebe que essa folha de figueira com o tempo vai murchar. E isso representa a justiça humana. A justiça humana é falha, ela se acaba. Então, Deus, ele teve que matar um animal, sacrificar um animal e para cobrir a nudez de Adão. E esse animal representa o Senhor. O Senhor teve que derramar sangue de um animal para poder justificar ou cobrir a nudez do homem. Então, esse animal representa o nosso Senhor Jesus, né? Ele é
a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Essa é a palavra Cádiz, né? Que é retidão, justiça. E a segunda cidade é Siquém. Siquém significa ombro. Ombro, a gente vê que o Senhor, na parábola das ovelhas, o Senhor deixou 99 ovelhas e foi em busca de uma só que estava perdida. E essa que estava perdida, o Senhor foi, e quando a encontrou, ele encontrou ela toda cheia de lama, suja, né, perdida. Mas aí o Senhor vem, coloca essa ovelha nos ombros e traz de volta. Você que se encontra perdido, você que se encontra distante de Jesus, o Senhor ele está lhe procurando, e quando você o encontra, abra seus braços para Jesus, abra sua boca para Jesus e diga que necessita dele, diga que precisa dele. Então ele vem e lhe coloca nos ombros e traz de volta para Deus. A terceira cidade, o nome dela é Hebron, que significa comunhão, né? Amizade. Então a gente vê que o Senhor é a nossa comunhão. Ele restaurou a comunhão entre nós e Deus. Nós havíamos perdido a nossa comunhão quando Adão pecou, né? Então a gente perdeu essa comunhão com Deus. Mas Jesus veio e restaurou essa comunhão. Nos deu de volta aquilo que a gente tinha perdido, a comunhão com o nosso Deus. A quarta cidade é Bether, que é segurança. Segurança a gente só tem em Cristo, né? Em todos os lugares que a gente for, seja na maior dificuldade ou numa grande bonança, mas não importa se a gente não tiver segurança. E a gente percebe assim que essa segurança está em Cristo. A nossa segurança só em Jesus, porque Ele é nosso porto seguro. Senhor Jesus. A quinta cidade é Ramote, que significa altura, elevação. E no livro de Efésios, a gente vê, né, capítulo 2, diz assim, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos hoje nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Colossenses, a gente vê, capítulo 3, a gente vê que diz assim, buscai as coisas lá do alto, né? Pensai nas coisas lá do alto. Então o que a gente tem que fazer hoje é estar buscando e pensando as coisas lá do alto, porque nós somos lá do alto, né? Porque Cristo, né, Ele é lá do alto. E a última cidade se chama Golã. Golã é círculo. Círculo é algo que não tem um círculo, ele não tem início e nem tem fim. Então isso representa a eternidade do nosso Deus. O Senhor não tem início de dias e nem tem o fim de dias, ele é eterno. Então representa, né, essa eternidade que nosso Deus tem, a vida eterna do Senhor. Então o Senhor ele é esse que está nos levando no ombro, está trazendo a restauração. O Senhor está nos dando segurança e também o Senhor ele tem nos buscado a todo momento. Então você que está distante de Cristo, né, corra para os braços de Jesus, né, corra o quanto antes, porque Ele está esperando por você. Ele é essa cidade refúgio, onde Deus preparou para todo aquele que se encontrar em dificuldade, que se encontrar e perceber no seu coração que é alguém que está distante de Deus. Então corra até Jesus, corra até os braços de Cristo, porque Ele pode te dar segurança, paz, salvação e muito mais. Corra até Cristo, Ele está de braços abertos para poder receber você.